Oi, gente! Olha quem tá chegando! Eu mesmo, o professor Rodrigo de História, e hoje vamos para mais uma aula de História. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos do capítulo 8 sobre a Mesopotâmia, mas agora investigando melhor como estava organizada a sociedade desses povos lá nesse período. Mas antes de mais nada, lembre-se que estamos falando de um território de disputa porque ele estava próximo à área de rios, e estar próximo de áreas de rio era muito importante para o desenvolvimento da agricultura, que naquela época estava bombando e era aquilo que dava o sustento para a sociedade. Sendo então um território de disputa, e eu comentei na aula passada sobre os povos que fizeram parte, que foram dominando uns aos outros nesse período, nós teremos uma sociedade que vai se organizar de uma maneira em camadas, por categorias, por uma certa hierarquia social, que naquele período serviu muito a este modelo de sociedade antiga. Então nós tínhamos uma sociedade hierarquizada, por camadas, por castas, em que o rei era o representante de um deus na terra. Olha comigo aqui agora esta organização da sociedade mesopotâmica em forma de uma pirâmide. Analisem essa pirâmide, porque no topo dela nós teremos o rei, então ele tem importância maior, tá? Então ele tem todos os privilégios, ele é um representante do Deus na terra. Os sacerdotes, que fazem parte do grupo que terá mais proximidade com o rei. Temos também os militares, que serão responsáveis pela defesa do território, os artesãos, responsáveis pela fabricação aí dos utensílios e de tudo que era necessário naquele momento para essa sociedade. Temos os camponeses, que já compõem um grupo maior de pessoas nessa sociedade, responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura. E por fim, nós temos os escravizados, que são aqueles povos que foram dominados e então se tornarão escravos desse povo que foi o seu dominador. Espero que você tenha percebido que esta organização piramidal, as hierarquias aí devem ser mantidas, e mais do que isso, os privilégios que tinham nas altas camadas, então na parte mais de cima da pirâmide, não chegavam às pessoas que faziam parte da parte de baixo da pirâmide. Então assim, era uma sociedade minimamente desigual, até porque os privilégios serão diferentes, já que eu participo de classes diferentes, né? Pelo menos é assim que está organizada a sociedade naquela época. Agora que você já conhece a organização da sociedade, eu volto a lembrar, Mesopotâmia é um território de disputa. E por ser um território de disputa, nós teremos ali o entrechoque de várias culturas o tempo inteiro. Porque nós teremos ali os sumérios, depois nós teremos os acádios, teremos os babilônicos, teremos os assírios, depois temos fenícios, enfim. Tem uma galera que vai disputar esse território e é esta galera o tempo todo se batendo nessas características de cada povo. E essas características de cada povo revelam traços de sua cultura que serão misturadas, incorporadas aí e até mesmo superadas, porque eu entendo que neste momento de dominação, de disputa de território, os vencedores irão impor a sua cultura, ou seja, agora que eu dominei esse território, eu quero que você acredite no meu Deus, entendeu? Entendeu? Nesse momento, nessas disputas, essas culturas acabarão tendo aí vários entrechoques, e desses entrechoques nós teremos várias descobertas científicas e também riquezas culturais para a gente explorar. Porque é daí que nós teremos o surgimento da matemática, que vai auxiliar ali nas trocas comerciais que vão começar a se intensificar cada vez mais a partir do desenvolvimento da agricultura. Nós teremos o desenvolvimento da astronomia, o olhar do homem sobre o espaço, sobre as estrelas e como elas podem orientá-los nos caminhos que eles farão. Temos ainda a arquitetura, né? A construção dos prédios, dos zigurates, que vamos falar mais tarde, que também deram origem a essas grandes civilizações e que marcam as trajetórias desses povos na Mesopotâmia. E mais ainda, duas grandes invenções que foram importantíssimas para a sociedade daquela época, mas que estão presentes até os dias de hoje. Merecem um destaque maior. São elas
a escrita e as leis. Primeiro nós vamos falar da escrita, essa habilidade nossa que temos de escrever os acontecimentos, de escrever o nosso cotidiano, essa coisa que a gente começa a aprender desde muito cedo no nosso dia a dia. São os sumérios que vão criar esta escrita. Tá bom, tio Rodrigo, mas a escrita deles era igual à nossa escrita? Não, a escrita deles surgiu de uma maneira cuneiforme, então os símbolos eram feitos a partir de cones. A escrita era feita utilizando ferramentas pontiagudas que vão dar estes formatos mais cuneiformes de uma maneira que é bem diferente do que nós fazemos hoje em dia, entendeu? Entendeu? E a escrita nessa época só surgiu para resolver um problema de comunicação, que só os gestos, os sinais, a fala não estavam sendo suficientes para que as pessoas tivessem uma melhor relação ali com o comércio. Vocês lembram, né, que o comércio se desenvolveu ao longo da história, mas nesse período aí ele era feito a partir de trocas de produtos que uma pessoa não tinha e queria trocar com produtos de uma outra pessoa que tinha aquele produto que eu gostaria de ter. Eu não sei se ficou claro. Funcionava assim, então eu tenho milho e você tem feijão. E aí eu quero trocar o meu milho pelo seu feijão, porque eu não tenho feijão na minha casa. Então a gente fazia uma troca. Eu te dava alguns quilos de milho e você me dava em troca alguns quilos de feijão, entendeu? Entendeu? Então a escrita foi criada para resolver esse problema de quantidade, principalmente valores, minha gente, dessas trocas comerciais que estavam acontecendo ali naquele momento. Porque algumas injustiças, né, começarão a acontecer e vai ser fundamental ter os registros daquilo que foi trocado, ter o registro dos pesos e das medidas, e assim facilitaria muito a comunicação e a justiça nessas trocas nesses povos. E saiba também que não era todo mundo que tinha acesso à escrita não. Somente alguns funcionários públicos e os sacerdotes tinham acesso à escrita. Então escravos, camponeses não saberiam escrever e nem participavam da escrita nessa época. E o segundo acontecimento muito importante dessa época foi o que ficou conhecido como o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas da história da humanidade. Um conjunto de leis, minha gente. Por que é necessário ter leis? Coloca isso para o seu dia atual. Por que nós precisamos de lei, né? Nós precisamos de lei para que as coisas fiquem mais fáceis, para que as pessoas sigam as leis, para que as pessoas tenham uma organização melhor, para que haja justiça. Então a lei surge como regras para que tenhamos uma melhor convivência dentro da nossa comunidade. Hoje, isso fica claro para você compreender. Agora, pense na Mesopotâmia, no tal território de disputa, como isso foi essencial. E por que foi importante? Porque foi o primeirão, aquele que vai influenciar várias sociedades a desenvolver o seu próprio sistema de lei específico para cada povo. Mas foi o Hammurabi ali que conseguiu registrar esse primeiro conjunto de regras e de leis escrita para que todo mundo pudesse seguir. Porém, imagina só, as leis não eram iguais para todos. Porque as penas poderiam variar muito, no caso se eram para homens e mulheres, então havia diferença, e também para as pessoas que eram livres ou escravas. Alguns eram mais rigorosas para um grupo e outras eram menos rigorosas para outros grupos. Então, como um conjunto de leis, ótimo, porém não eram leis tão justas naquela época. E aqui a nossa análise tem que ser considerada o contexto do período. Naquele período era assim e a gente não pode ficar comparando muito com os modelos atuais de legislação que nós temos. Naquele período, isso caberia e isso coube muito bem para aquelas pessoas que viveram ali, entendeu? E para terminar aqui a nossa aula, vamos falar sobre as religiosidades dos povos mesopotâmicos. Na verdade, é uma coisa muito simples de ser compreendida. Os povos mesopotâmicos acreditavam em vários deuses, portanto a sua religião era politeísta. Acredita-se em vários deuses. Cada cidade tinha o seu próprio deus. E para cultuar o seu deus específico, eram construídos zigurates, que eram muito mais do que templos religiosos, porque ali dentro dos zigurates nós vamos ter o poder e o conhecimento sendo produzido por aquelas pessoas. De que forma, tio Rodrigo? Porque ali não era só para cultuar o Deus. Porque era assim, você tinha ali os zigurates como as moradias dos governantes. Lembram? Governante era o representante dos deuses na terra. Então ele era o templo religioso
Era, mas além disso, ele era também o lugar onde se guardavam as produções agrícolas, porque ali ele seria mais protegido. Estudos da matemática e da astronomia eram realizados nessas escadarias que fazem parte dos zigurates. E lá também funcionava uma biblioteca, era algo restrito às pessoas que tinham acesso à escrita e, consequentemente, estavam nas camadas mais altas da sociedade mesopotâmica. Então eu espero que você tenha compreendido alguns aspectos da organização social e também aspectos culturais da Mesopotâmia, identificando aí a importância que os rios tiveram não só para o desenvolvimento da agricultura, mas também para os aspectos culturais e sociais dos povos que viveram ali, inclusive a sua religiosidade politeísta e também a importância e o surgimento da escrita, da matemática e das leis como marcos importantíssimos para a influência de povos que virão a seguir e que estarão presentes até os dias atuais nas nossas vidas. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e não sai daqui sem deixar o like aqui no vídeo, tá? Para que a gente continue fortalecendo o nosso canal e venha mais conteúdos maravilhosos para vocês, tá certo? Beijo grande, gente. Até a próxima aula. Tchau!